Olá, queridos, estamos no ar com mais uma Conversa Pública, o nosso momento gostoso de cada dia, onde temos a oportunidade de conversar com vocês sobre temas relevantes no nosso dia a dia, ouvindo especialistas, não é mesmo? Hoje a gente vai falar sobre um tema que é da maior importância. Já temos falado várias vezes sobre isso, mas esse tema precisa ser repetido, que é a questão da saúde dos homens. Pesquisas indicam que apenas 1/3 dos homens se preocupa com a própria saúde. Os atendimentos realizados com o público masculino no nosso Sistema Único de Saúde cresceram nos últimos anos, mas mesmo assim, de acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, no Brasil, os homens vivem menos do que as mulheres. Apesar disso, a maioria deles só buscam os serviços de saúde quando sentem sintomas mais severos ou quando eles já estão com doenças mais graves, de forma mais grave. E olha só, a coisa mais que me chama a atenção é que entre os homens ainda prevalece a ideia de que cuidar da saúde é mais apropriado às mulheres. Homem não precisa cuidar da saúde, né? São todos poderosos. E hoje a gente quer então conversar com vocês sobre os desafios dos cuidados com a saúde dos homens. E para isso, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio a doutora Anelise Fonseca. A doutora Anelise, ela é presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada pelo seu tempo e pela sua presença, doutora Anelise. Eu que agradeço, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês para debater um assunto que, para nós, enquanto mulheres, não é tão importante, porque precisamos cuidar desses homens. Semana passada, né, a estatística do IBGE nos mostrou que estamos envelhecendo, só que o ganho, não é, a expectativa de vida da mulher foi para 88 anos e para o homem foi para 72. Existe uma média, não é, de 77 anos, mas quando faz a classificação, né, a divisão por gênero, a mulher, então, tem uma expectativa no Brasil hoje de 80 anos de vida e os homens 72. E eu acho que, então, esse tema é muito importante para a gente. Isso é. Também essas pesquisas, elas estão mostrando que a cada 3 mortes de adultos, 2 são de homens, né? Ou seja, eles realmente morrem mais do que as mulheres. Então eu lhe pergunto, por que é tão difícil cuidar da saúde? Porque para os homens é tão difícil cuidar da sua saúde? Eu acho que para problemas complexos, discussões e soluções complexas também, não é? Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho num padrão social que nós temos, patriarcal, em que o homem é o grande provedor da família. Então, ele não pode demonstrar vulnerabilidade, ele não pode mostrar fraqueza, ele não pode se mostrar doente, porque de anos passados ele era o provedor, a mulher ficava em casa, a mulher cuidava dos filhos, a mulher cuidava dele e assim era. Com o tempo, com o ganho, né, do papel da mulher no trabalho, veio também o divórcio, isso foi, então, de alguma forma, minimizando. Mesmo assim, numa cultura em que a força produtiva tem uma grande importância, então falar de doença, falar de fragilidade fica um pouco de lado. Por outro lado, estamos, não é, no século XXI, as doenças cada vez mais crônicas, degenerativas, vêm ascendendo, diferente das doenças agudas, das doenças infecto-contagiosas de uma época passada. Então, as pessoas estão vivendo mais, só que estão vivendo mais com doenças crônicas, frutos muitas de hábitos. Então, vamos falar do sedentarismo, vamos falar do hábito do fumo, o uso exagerado da bebida alcoólica, vamos falar da obesidade, vamos falar da hipertensão e do diabetes. E aí, não tem jeito. Se a gente pensar que o homem, né, numa cultura antiga que nós temos, quando a gente pensa nessa virada, leva mais um tempo, não é? Diferente da mulher, que acaba ganhando novos papéis, então ela não só trabalha em casa, ela é mãe, ela precisa, de alguma forma, também mostrar a sua produtividade. O homem, ele se vê num momento em que ele precisa continuar, digamos, mostrando a sua virilidade, mas, ao mesmo tempo, tem uma competição aí também, não é? Eu entendo esses números que eu comentei no início, né, da expectativa do homem sem a idade hoje, né, 72, comparado com as mulheres
com 80 e mais. A viuvez, ela é mais feminina, exatamente por isso. Porque o homem, então, ele acaba procurando mais tarde os médicos e, com isso, a morbidade, ela vai cada vez mais se agravando. Eu vejo no meu consultório, né? Ninguém quer ficar velho, então ninguém vai ao geriatra. E a maioria são mulheres. E a gente vem discutindo isso e vem tentando, de alguma forma, falar mais abertamente sobre a saúde do homem, mas, de novo, a gente encontra barreiras dentro dessa própria cultura e da própria comunidade. Os mais jovens não, viu? Os mais novos, eles estão se cuidando mais, tem uma geração saúde, não é, que busca no equilíbrio físico, no equilíbrio da alimentação saudável, em que as escolhas, né, são mais equilibradas, mas nessa geração da pessoa idosa ainda que rege, né, os nonagenários, os octogenários, os septuagenários, a gente encontra ainda uma resistência à procura de uma ajuda, ou seja, de um diagnóstico precoce. Você sabe que é um dado de realidade. Antes de vir para cá para o estúdio, eu conversei com 6 homens, fazendo a bendita pergunta: você cuida da sua saúde? Você acha importante cuidar da sua saúde? E olha só, os mais velhos, eles me responderam, os acima de 60 me responderam: que isso? Quem procura acha, né? Deixa para lá, isso é coisa de mulher. Já os mais novos, eles me responderam exatamente isso. Claro, se eu pudesse, eu tinha um excelente plano de saúde para cuidar da minha saúde, né? Ou seja, é o que você está dizendo. Isso significa que nós teremos no futuro idosos talvez mais saudáveis, porque a velhice a gente cuida antes, né? Para ter uma velhice boa, a gente tem que cuidar antes, não é mesmo? Com certeza, com certeza. Hoje, mais cedo, falando exatamente num grupo em que haviam 200 pessoas na sala, eu fiz rapidamente uma contagem, 40% tinha acima de 75 anos, mas menos de 10% eram homens. E era um evento, né, está acontecendo, voltado para a pessoa idosa. Então, as mulheres buscam as informações, elas buscam, de alguma forma, equilibrar os pratos, né? E hoje a gente vive também a síndrome do que a gente chama da filha, né? Pode ser filho também, mas da filha que cuida dos pais e cuida dos filhos. Então, é uma geração sanduíche. Então, se esse homem dessa geração sanduíche, na casa dos 40, 50, quiçá 60, não se cuidar, dependendo, ele adoece com graves intercorrências antes dos próprios pais, porque o estresse é maior, né? Ele tem que cuidar dos pais, ele é o provedor ainda da sua família, ele está numa idade crítica, porque 40, 50 anos é a fase, né, da doença cardiovascular, do infarto agudo do miocárdio, que sim, tem uma prevalência elevada de morte, e do câncer de próstata. O câncer de próstata, num diagnóstico precoce, 40, 50, alta chance de cura, e mais, se ele não faz o diagnóstico e ele tem esse câncer nessa fase 40, 50, a chance sim de uma gravidade maior, de um avanço maior, sendo que o câncer de próstata é um câncer mais indolente, de crescimento mais lento, quando a gente fala do adenocarcinoma, que é o câncer mais comum. Isso aí. A gente está aqui no mês de novembro reconhecidamente muito falado como Novembro Azul, né? Que anteriormente a gente até dizia que era para chamar a atenção para a questão do câncer de próstata, que é o que tem maior mortalidade. Mas, na verdade, não é só o câncer de próstata que acomete os homens e que acaba tirando a vida dos homens. A gente tem várias outras doenças, você já citou algumas, e a gente precisa ter atenção para todas elas, não é mesmo? É isso aí, queridos. A gente está conversando aqui com a doutora Anelise Fonseca, né? Ela que é presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Rio de Janeiro, e a gente está falando aqui sobre a saúde do homem, né? A importância do homem se cuidar. Então, esse programa ele tem uma importância enorme não só para os homens, mas para as mulheres também, porque como a própria doutora Anelise já falou, são as mulheres que muitas vezes empurram esses homens para cuidarem da sua saúde, né? E tem que estar chamando a atenção. Então, doutora Anelise, quais são as outras comorbidades, doenças que impactam de forma significativa a saúde do homem?
Sim, o câncer de próstata, como eu já falei, mas existe a doença benigna prostática, porque a próstata, né, prostática, a próstata, obviamente, é um órgão que só tem no homem, então é a primeira coisa que a gente pensa. Mas, se a gente for imaginar as doenças cardiovasculares, e aí inclui não só a doença cardíaca propriamente dita, né, a hipertensão arterial sistêmica, e doenças que estão relacionadas ao metabolismo, por isso cardiovascular, a diabetes, a dislipidemia, elas sim formam um conjunto de doenças cardiovasculares que vão estar relacionadas ao AVC. Então, é muito comum o homem ter o famoso derrame, né, doença isquêmica ou uma doença hemorrágica, a cegueira pela diabetes ou pelas próprias consequências, né, de uma pressão arterial não tratada, a nefropatia, a doença renal, que pode gerar a diálise muito comum no diabetes. Quem é tabagista, e um tabagista importante, pode ter, e é muito comum no homem, a obstrução das pernas, das artérias das pernas, e aí pode levar a amputação. Além disso, a gente tem que pensar também, sabe, na saúde mental. A gente precisa falar de depressão. Ainda é um tabu na sociedade geral, quanto mais na saúde do homem. O burnout, quando fala na saúde do homem, ainda de quem trabalha, né, economia cinzenta, por conta da pandemia, o home office trouxe de destaque os acima de 50 pela experiência, não, né? É claro que ainda existe o preconceito, mas a experiência, o compromisso, a responsabilidade, a resiliência trouxe de volta essa pessoa dos 50 anos. Então, o burnout também está nessa faixa etária. Então, a saúde mental é muito importante. E quando eu penso na saúde mental, além da depressão, eu não posso deixar de falar da demência. A demência, seja a doença do Alzheimer, a demência por uma doença vascular periférica, ou periférica mais central, quando você tem o derrame, não é? Então, a gente tem que imaginar que o fato do homem ele protelar essa orientação médica e também não seguir, de alguma forma, né, um equilíbrio nas suas escolhas, porque tem que ter uma responsabilidade, não é? É muito fácil tomar o remédio quando adere, porque não, minha pressão está controlada, eu não preciso mais tomar remédio. Então, a adesão aos medicamentos no homem também é menor. Já está controlado, já está tudo bem, não precisa mais tomar. Não é isso. As doenças crônico-degenerativas, elas são hoje incuráveis, elas são progressivas muitas vezes, são controláveis, a gente chama de doenças controláveis. Então, a gente tem que imaginar que, desde um princípio, encontrar o seu médico de confiança, encontrar aquele em que vai dividir as suas questões médicas. E o interessante é que no homem é urologista. Lembrando que o urologista é uma especialidade cirúrgica. Mas, assim como a ginecologia na mulher, o homem confia muito no seu urologista. Então, por isso a importância de um urologista, né, com esse vínculo que ele faz com esse paciente, identificar determinados agravos e poder indicar um clínico geral, um cardiologista e, por que não, um geriatra. A geriatria é uma especialidade populacional, assim como a pediatria, que visa encontrar fatores de risco preveníveis para o envelhecimento. Então, ela antecipa e faz um plano de cuidados orientado, óbvio, para que a pessoa com responsabilidade possa se cuidar. Então, o autocuidado é muito importante e a gente acaba negligenciando o homem mais do que nunca, né? Eu queria destacar, entre tantas coisas importantes que você falou, eu queria destacar a questão que você disse sobre algumas doenças, né, algumas até degenerativas, que elas não têm cura, mas elas têm um processo de tratamento que podem ser controladas. E eu quero destacar isso, especialmente para você, querido telespectador, você que é uma cuidadora, que é uma esposa, que é uma filha, porque quanto mais cedo se identifica e se começa a tratar, mais controlado esse estado da degeneração vai ficar. Então, quanto mais tarde, mais complicado. Então, mais uma vez, o cuidado contínuo, a prevenção, ela é fundamental, fundamental. É isso aí, queridos. A gente está conversando aqui com a doutora Anelise Fonseca, né? Ela que é presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Rio de Janeiro, e a gente está falando aqui sobre a saúde
do homem, né? A importância do homem se cuidar. Quais são as medidas de prevenção que visam promover a saúde do homem? Eu gostaria de depois destacar, porque a atividade física, seja ao ar livre, numa academia, com uma pessoa ao lado, normalmente a gente precisa, né, de uma pessoa ao lado, um educador físico, um fisioterapeuta. A alimentação saudável, aquela que a gente sempre fala que é um prato colorido, tem a porção de proteínas, os vegetais, os legumes. São 7 dias na semana. Será que a gente não consegue, pelo menos 4 vezes na semana, fazer uma atividade física e prestar atenção no que come, fazer boas escolhas? Então, isso do cuidado físico, né? Eu vou tentar mostrar as 4 dimensões do ser humano. Ainda dentro desse cuidado físico, hábitos, né? A gente já sabe a associação direta do tabagismo com câncer de pulmão. A gente sabe da importância da ingestão líquida. Então, cadê a sua garrafinha d'água? É importante. Hoje tem garrafinhas, inclusive, que são térmicas, que guardam água gelada aí por mais de 12, 20 horas. Então, é importante, são pequenos detalhes que fazem uma diferença. A disciplina não é rigor, a disciplina é constância. Então, a gente se propondo a ter hábitos constantes, a gente só vai fazer a nossa poupança física. Lembrando da saúde mental, né? Buscar momentos de relaxamento, buscar equilibrar essa autocobrança, gerenciar o tempo. Uma das coisas muito associadas à depressão e à ansiedade é o medo do futuro, é a gestão de tempo. Quando esse aparelhinho foi para o bolso, a nossa gestão de tempo ficou um pouco mais, digamos assim, complicada em função de distratores. Verdade. A gente tem uma série de informações chegando, a gente não sabe filtrar. Além disso, o cuidado social. A gente cultiva as boas relações familiares e fora delas. Eu preciso respeitar as pessoas, eu não preciso admirá-las, mas respeitá-las como ser humano. E a gente respeita, a gente cultiva. Como a gente encara também o processo de envelhecimento? Que característica, que adjetivo eu dou? Existe um livro muito interessante, A Coragem do Envelhecer, e ele fala a respeito disso, né? Como as palavras, como a forma com que a gente enxerga o envelhecimento faz diferença. E, por fim, uma dimensão que a gente pouco fala no homem, menos ainda, que é a dimensão existencial. Como é que você se conecta com o seu sagrado? É através de uma religião, é através da natureza, é através de filosofias, não é? Relacionadas às ciências sociais, é através dos animais. Como é que é o seu sagrado? Como você se conecta? Isso é muito importante. Então, pausas. Será que a gente não consegue fazer 3 vezes por dia pausas de 1, 2, 3 minutos? Respirar profundamente. Eu não estou fazendo ainda a sugestão da meditação, porque isso é um pouquinho mais para frente. E lembrando, a medicação, por isso que eu lembrei da meditação, nem sempre é a solução. A gente tem que lembrar que o excesso de medicação, independente se é fitoterápica, se é vitamina, se é alopática, homeopática, também tem riscos. A gente sabe de importantes medicações que estão relacionadas a efeitos colaterais deletérios. Então, é importante a gente buscar, dentro, né, da nossa gestão de tempo, dentro das nossas prioridades, esses projetos. Não sei se você vai lembrar, existiu no primeiro governo um vice-presidente, José Alencar, que ele tinha um câncer de peritônio. Era um câncer avançadíssimo e ele viveu bastante tempo. E uma das coisas que ele dizia, ele dizia, eu quero ver os meus netos se formarem. E isso era o motor catalisador do enfrentamento de tão difícil. Eu não vou discutir o poder aquisitivo, a acessibilidade, mas eu quero dizer que ter um propósito, ter um motivo, ter um ikigai, que é a filosofia japonesa do ser. Por que a gente é? O que a gente precisa, né, buscar dentro da nossa essência? Isso faz uma diferença muito grande para a nossa saúde. Com certeza. Tem um livro importante que ele diz o seguinte... eu trago à minha memória aquilo que me dá esperança. Eu devo manter na minha memória aquilo que me dá esperança. Eu quero ver os meus netos crescerem. Isso me dá esperança. Isso me impulsiona. Isso cria um propósito realmente na minha vida, né? Então, manter esse foco é efetivamente fundamental. Eu acho que na saúde do homem isso é pouco falado, porque, de novo, demonstra uma fragilidade, uma vulnerabilidade. Falar do amor,
falar de uma forma mais sensível. Por que eu tenho que mostrar minha sensibilidade? E isso, de novo, na geração mais jovem, a gente já consegue o rompimento de barreiras, porque falar de amor é a religião, na verdade, que nos une, não é? E no momento que a gente vive, né, com guerras, com tanta desesperança, se a gente, de alguma forma, não tentar, dentro das relações, caminhos mais profícuos, com certeza isso vai se relacionar na nossa saúde. A gente sabe, por exemplo, o quanto a religião impacta positivamente no infarto agudo do miocárdio, na ansiedade, na insônia. Quantas pessoas hoje não apresentam um sintoma chamado insônia e o uso de medicação abusiva, e essa insônia tem várias causas, muitas delas relacionadas à saúde mental. Então, eu acho que é um bate-papo, não é? Que deveria se repetir várias vezes, porque a multiplicação do conhecimento, eu acho que tem de grande valia, né? Que sejamos sementes e atingir não só as mentes, viu? Mas os corações. Eu acho que com isso, quem sabe, esse homem vá, assim, buscar se cuidar mais. É isso mesmo. Graças a Deus, aquele ditado que diz que homem não chora, isso já está se quebrando, né? E eles já estão entendendo que eles podem chorar sim, porque eles são gente, eles têm emoções e o choro, ele traz isso, né, na nossa vida, ele traz a emoção e isso é permitido. Houve um tempo em que a depressão que você citou era considerada, inclusive, uma coisa de mulher e piti, né? Piti. Hoje em dia, neurose, exatamente, hoje já é reconhecido como um estado que é preciso ser tratado e precisa ter atenção. E é muito comum nos homens, e eles têm dificuldade também de reconhecer essa questão. Sabe, doutora, eu tenho um princípio. Assim, óbvio que tem situações que você não tem como, você tem que tomar remédios, né? Você precisa tomar um remédio para cortar alguma questão, mas eu tenho um princípio de vida que se eu não mudar os meus hábitos, se eu não criar consciência a respeito de determinadas situações, não adianta eu ficar fazendo procedimento estético, ficar fazendo isso, ficar fazendo aquilo, porque vai voltar tudo. Ou eu crio um hábito saudável, ou eu vou jogar dinheiro fora o tempo todo. Né? Isso é uma coisa que eu uso efetivamente na minha vida. A gente já está caminhando aqui para o final do programa, infelizmente, e eu queria lhe deixar com uma última pergunta. Como o movimento Novembro Azul ele pode ajudar na saúde do homem? Olha, eu quero deixar nessas últimas palavras o que cada vez mais a gente vem discutindo dentro da geriatria e gerontologia, então tem tudo a ver com esse movimento. São os 5 M's. M está relacionado à mente, então a saúde mental é importante. M relacionado à medicação, então quanto menos, melhor. Ou saber exatamente por que a gente está tomando, como você colocou bem, há doenças que precisam sim ser medicadas, mas a polimedicação é um grande problema. O terceiro M é o M de mobilidade. A gente precisa trabalhar com o movimento. Tem 2 conceitos na geriatria que são importantíssimos, que é a independência, capacidade de se autocuidar, e a autonomia, capacidade de se decidir. Então, a mobilidade é muito importante. A velocidade de marcha, por exemplo, é um marcador, inclusive, cardiovascular. O 4º M é de multicomplexidade. Nós somos seres complexos, então as soluções vão ser complexas e a gente precisa buscar isso. E o 5º M, o que é o mais importante para você? A partir do momento que a gente souber o que é mais importante para a gente vai conseguir dar prioridade. E dando prioridade, sem saúde, e aí nessa equação, né, física, mental, social, existencial, a gente não consegue o bem-estar. E finalizando com o que você falou de início, né, a OMS, ela diz o que é saúde, que é um perfeito bem-estar nessas 4 dimensões, não necessariamente sendo ausência de doença. Pelo contrário, é a nossa capacidade de se adaptar aos tempéries da vida que surgem com o tempo. Isso aí. Muitíssimo obrigada, doutora Annelise Fonseca, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Rio de Janeiro. Uma honra ter você aqui no nosso Conversa Pública. Obrigadíssima, tá bom? E obrigada a você também que participou conosco. Até a próxima.